Quando Marina entrou no escritório do advogado, ela tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa. 3 anos de casamento, 3 anos de brigas, 3 anos de um marido ausente que só pensava no trabalho. Mas quando ela colocou os papéis do divórcio na mesa e Diego viu sua barriga redonda, o mundo dele desabou. Ele nem sabia que seria pai. Marina ajeitou o vestido branco que escolheu especialmente para aquela manhã. Não era uma coincidência a cor. Ela queria simbolizar um novo começo. Suas mãos tremiam enquanto segurava a pasta com os documentos que havia esperado semanas para assinar. Do lado de fora do escritório do advogado Henrique Fernandes, no centro da cidade, ela respirou fundo. A decisão estava tomada. Depois de meses pensando, chorando escondida no banheiro do trabalho e tentando salvar um casamento que parecia estar afundando, Marina finalmente teve coragem. Diego chegou pontualmente, como sempre. Mesmo naquele momento, ele não conseguia se atrasar. Vestia o terno cinza que ela tanto gostava, o cabelo perfeitamente penteado, mas o olhar carregava uma confusão que ela nunca tinha visto antes. "Oi, Mari", ele disse baixinho, usando o apelido que costumava fazê-la sorrir. Agora só trazia tristeza. "Oi", ela respondeu, evitando olhar diretamente para ele. O escritório do Dr. Henrique era elegante, com estantes cheias de livros jurídicos e uma mesa de mogno que ocupava quase todo o espaço. O advogado, um homem de cabelos grisalhos e óculos dourados, os recebeu com a seriedade que o momento pedia. "Por favor, sentem-se", disse ele, indicando as poltronas de couro em frente à sua mesa. "Imagino que este seja um momento difícil para vocês." Marina se sentou primeiro, suas mãos ainda tremendo. Diego permaneceu em pé por alguns segundos, como se ainda estivesse processando onde estava e por quê. "Diego, você pode se sentar", Marina murmurou, sem olhar para ele. Foi nesse momento que aconteceu. Quando Diego finalmente se sentou e olhou para a esposa, seus olhos se fixaram em algo que não havia notado quando ela chegou. O vestido branco, que ela havia escolhido cuidadosamente, não conseguia esconder mais o que ela vinha ocultando há meses. Marina estava grávida. E não era pouco. Sua barriga estava redonda, inconfundível, de alguém que já estava bem avançada na gestação. O rosto de Diego perdeu toda a cor. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Suas mãos se agarraram nos braços da poltrona com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. "Marina", ele sussurrou, sua voz quase inaudível. "Você está grávida de 6 meses", ela completou, ainda sem olhar para ele. "E antes que você pergunte, sim, é seu filho." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O Dr. Henrique, acostumado com situações tensas, nunca havia presenciado algo assim. Diego parecia ter parado de respirar. "6 meses?" Diego repetiu, como se as palavras não fizessem sentido. "6 meses e você não me contou?" Marina finalmente o encarou, e quando o fez, havia lágrimas em seus olhos, mas também uma determinação férrea que Diego reconheceu. Era a mesma expressão que ela teve quando decidiu largar o emprego dos sonhos para apoiar a carreira dele. "Como eu poderia te contar, Diego? Quando você chegava em casa depois das 11 da noite? Nos fins de semana que você passava no escritório? Ou talvez durante aqueles jantares românticos que você cancelava porque tinha uma reunião urgente?" Cada palavra de Marina era como uma facada no coração de Diego. Ele sabia que ela estava certa, mas a revelação da gravidez havia desestruturado completamente sua capacidade de raciocínio. "Mais um filho", ele murmurou, passando as mãos pelo cabelo. "Marina, um filho muda tudo. Se eu soubesse..." "Se você soubesse o quê?" Ela o interrompeu, sua voz ficando mais firme. "Que finalmente prestaria atenção na sua esposa. Que lembraria que tem uma família além do trabalho." O Dr. Henrique pigarreou delicadamente. "Talvez seja melhor conversarmos sobre os procedimentos do divórcio." "Não!" Diego explodiu, levantando-se da poltrona tão rapidamente que ela quase tombou. "Não, não pode haver divórcio. Não agora. Não com você grávida do nosso filho." Marina também se levantou, mais lentamente, sua mão instintivamente protegendo a barriga. "Diego, o fato de eu estar grávida não muda nada do que aconteceu entre nós. Não apaga as noites que passei sozinha,
as lágrimas que derramei esperando você chegar em casa, os aniversários que você esqueceu. Mas Marina... Diego se aproximou dela, seus olhos suplicantes. É nosso filho, nosso filho. Como você pode querer se separar agora? Porque nosso filho merece crescer em um lar onde existe amor verdadeiro, não apenas conveniência ou obrigação. Marina respondeu, e sua voz quebrou ligeiramente. Ele merece pais que se amam, não dois estranhos que dividem o mesmo teto. Diego sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Durante anos, ele havia se concentrado tanto em construir uma carreira sólida, em dar segurança financeira para Marina, que havia perdido completamente de vista o que realmente importava. Eu te amo, Marina, ele disse, e pela primeira vez em muito tempo, sua voz carregava uma emoção genuína. Eu sempre te amei. Se eu me afastei, foi porque pensei que estava construindo um futuro melhor para nós. Amor não é apenas uma palavra, Diego, Marina respondeu, limpando as lágrimas que começaram a escorrer. Amor são ações, amor é estar presente, amor é perceber quando a pessoa que você diz amar está precisando de você. O Dr. Henrique, vendo que a situação havia saído completamente do script usual de um divórcio amigável, decidiu intervir novamente. Senhores, talvez seja prudente adiarem esta reunião. Esta é claramente uma situação que requer uma reflexão mais profunda de ambas as partes. Mas Diego não estava ouvindo mais ninguém além de Marina. Ele se aproximou ainda mais dela e, pela primeira vez, estendeu a mão em direção à barriga onde crescia seu filho. Posso... Ele perguntou hesitante. Posso tocar? Marina hesitou por um momento, mas algo no olhar de Diego, uma vulnerabilidade que ela não via há anos, a fez acenar com a cabeça. Quando a mão de Diego tocou suavemente sua barriga, ele sentiu um movimento. Seu filho estava ali, real, vivo, crescendo. As lágrimas que ele havia estado segurando finalmente escaparam. Meu Deus, ele sussurrou. É nosso bebê de verdade. Naquele momento, pela primeira vez em meses, Marina viu o homem por quem havia se apaixonado. Não o executivo frio e distante, mas o Diego que sonhava em ter uma família, que falava sobre ensinar futebol para o filho e ler histórias na hora de dormir. Mas a emoção do momento não apagou meses de solidão e negligência. Diego, ela disse suavemente, cobrindo a mão dele com a sua. Sentir o bebê não resolve nossos problemas. Não muda o fato de que nos tornamos estranhos. Então me dê uma chance, Diego implorou, suas lágrimas agora caindo livremente. Me dê uma chance de mostrar que posso ser o marido que você merece e o pai que nosso filho precisa. Marina olhou nos olhos dele e viu algo que não via há muito tempo. Esperança genuína. Mas também viu medo. Medo de perder a família que ele nem sabia que estava prestes a ter. Não é assim que funciona, Diego. Você não pode simplesmente pedir uma chance e esperar que eu esqueça tudo. Então o que eu posso fazer? Ele perguntou desesperado. Me diga o que preciso fazer para salvar nosso casamento. Marina suspirou profundamente. Ela havia ensaiado este momento muitas vezes, mas nunca imaginou que seria assim, com Diego descobrindo sobre o bebê e implorando por uma segunda chance. Primeiro, ela disse secando as próprias lágrimas, você precisa entender que não estou fazendo isso para te machucar. Estou fazendo isso porque não aguento mais viver como uma sombra na minha própria casa. Diego assentiu vigorosamente, disposto a concordar com qualquer coisa que pudesse mantê-la por perto. Segundo, se existe alguma possibilidade de reconstruirmos nossa relação, não pode ser da mesma forma. Tudo precisa mudar. Tudo. Eu mudo, Diego disse rapidamente. Eu prometo que mudo. Promessas vazias já ouvi muitas, Diego. Se você realmente quer uma chance, vai ter que provar com ações, não com palavras. O Dr. Henrique, que havia presenciado centenas de divórcios, nunca havia visto uma reviravolta tão dramática. Ele decidiu oferecer uma sugestão prática. Posso sugerir que vocês considerem uma terapia de casal antes de procederem com qualquer decisão definitiva? Especialmente considerando a gravidez e as circunstâncias. Marina olhou para Diego, que acenou desesperadamente com a cabeça. Eu faria qualquer coisa, Marina. Terapia, mudança de emprego, mudar de cidade se necessário.
Só não me deixe perder você e nosso filho. Pela primeira vez desde que havia tomado a decisão de pedir o divórcio, Marina sentiu uma pequena rachadura em sua determinação. Não porque as palavras de Diego fossem convincentes, mas porque viu algo em seus olhos que não via há muito tempo. O homem de quem ela havia se apaixonado. Eu vou pensar, ela disse finalmente. Mas Diego, entenda uma coisa. Se eu der essa chance, será a última. Não haverá uma terceira oportunidade. Diego assentiu, agarrando-se àquela pequena esperança como um náufrago se agarra a uma tábua. E outra coisa, Marina continuou. Enquanto eu penso, você vai sair de casa. Preciso de espaço para processar tudo isso e decidir se ainda existe algo para salvar entre nós. A dor no rosto de Diego foi visível, mas ele concordou. Onde eu vou ficar? Isso é problema seu. Você escolheu o trabalho sobre a família tantas vezes que tenho certeza de que encontrará uma solução. O Dr. Henrique guardou os papéis do divórcio, percebendo que aquela reunião havia tomado um rumo completamente inesperado. Quando saíram do escritório, Diego tentou acompanhar Marina até o carro, mas ela o deteve. Diego, preciso de tempo. Não me procure. Quando eu estiver pronta para conversar, eu te ligo. Ele ficou parado na calçada, vendo a mulher que amava se afastar, carregando no ventre o filho que ele nem sabia que existia. Pela primeira vez em anos, Diego entendeu o verdadeiro significado da palavra arrependimento. Marina dirigiu até em casa com o coração partido. A revelação não havia saído como ela planejou. Ela esperava que Diego assinasse os papéis e que tudo terminasse de forma civilizada. Nunca imaginou que ele ficaria tão devastado ao descobrir sobre o bebê. Mas uma coisa ela sabia com certeza. Independente do que decidisse sobre o casamento, sua vida havia mudado para sempre naquele dia. 3 dias se passaram desde a revelação no escritório do advogado e Diego ainda não conseguia processar completamente o que havia acontecido. Ele estava hospedado no Hotel Central Plaza, um estabelecimento simples no centro da cidade, onde havia conseguido um quarto por tempo indefinido. A ironia não passou despercebida por ele. Durante anos, havia dormido em hotéis luxuosos durante suas viagens de negócios. Mas agora, expulso da própria casa, estava em um quarto pequeno e impessoal, com apenas uma janela que dava para um beco sem saída. Na manhã daquele quarto dia, Diego acordou antes do alarme, como sempre fazia. Mas pela primeira vez em anos, não havia reuniões marcadas, relatórios para revisar ou ligações urgentes para fazer. Havia pedido uma licença no escritório da Corporação Empresarial Santos em Associados, onde trabalhava como diretor financeiro. Seu chefe, Roberto Santos, havia ficado surpreso com o pedido. Diego jamais havia tirado férias espontâneas e agora pedia uma licença por questões familiares urgentes. Roberto, um homem compreensivo e pai de 3 filhos, havia concedido sem fazer muitas perguntas. Diego se levantou e foi até o pequeno espelho do banheiro. O homem que o encarava de volta era quase irreconhecível. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, algo que não fazia desde a morte de seu pai, anos atrás. Sua barba estava por fazer, e seus cabelos, sempre impecavelmente penteados, estavam bagunçados. Ele tentou se arrumar, mas suas mãos tremiam. Cada movimento simples do dia a dia parecia monumentalmente difícil. Escovar os dentes, tomar banho, escolher uma roupa. Tudo isso havia se tornado um desafio quando sua mente só conseguia pensar em uma coisa. Marina estava grávida de 6 meses e ele não sabia. Como um pai pode não saber que vai ter um filho? A pergunta martelava em sua cabeça sem parar. Ele tentava se lembrar dos últimos meses, procurando sinais que havia perdido. E então, lentamente, as memórias começaram a surgir. Marina havia parado de beber vinho durante os jantares. Ela sempre gostou de uma taça de vinho tinto aos fins de semana. Mas agora que ele pensava melhor, fazia meses que ela não bebia álcool. Como ele não havia percebido, ela também havia mudado os horários das refeições. Antes, ela esperava ele chegar do trabalho para jantar juntos, mesmo que fosse tarde. Mas nas últimas semanas, quando ele finalmente chegava em casa, ela já havia jantado e estava na cama, fingindo dormir. E as roupas? Diego se lembrou de ter notado que Marina havia comprado roupas novas, peças mais largas e fluidas.
Quando ele comentou que gostava do estilo novo dela, Marina apenas sorriu tristemente e murmurou algo sobre mudanças necessárias. Todos os sinais estavam lá. Sua esposa havia passado pela descoberta da gravidez, pelos primeiros enjoos, pelas primeiras consultas médicas, pelas primeiras emoções de sentir o bebê se mexer. Tudo sozinha. E ele, o suposto companheiro de vida dela, o futuro pai da criança, não havia percebido nada. Diego se vestiu e desceu para tomar café da manhã no pequeno restaurante do hotel. O café da esquina era um lugar acolhedor, com mesas de madeira e um cardápio caseiro. A Dona Carmen, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso maternal, o havia recebido com carinho nos últimos dias. "Bom dia, Dr. Diego", ela disse, trazendo um café preto fumegante. "Como está se sentindo hoje?" "Melhor", ele mentiu, forçando um sorriso. Dona Carmen havia percebido que ele não estava bem desde o primeiro dia. Ela não fez perguntas indiscretas, mas sua presença maternal oferecia um conforto que Diego não sabia que precisava. Enquanto tomava seu café, Diego decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo: refletir honestamente sobre seu casamento. Não sobre os aspectos práticos como contas para pagar ou compromissos sociais, mas sobre os sentimentos, as emoções, a conexão que havia perdido com Marina. Eles se conheceram na universidade. Marina estudava pedagogia e sonhava em trabalhar com crianças especiais. Diego cursava administração e já demonstrava uma ambição feroz de construir uma carreira sólida no mundo corporativo. No início, essa diferença os complementava. Marina trazia leveza e compaixão para a vida prática de Diego, enquanto ele oferecia estabilidade e determinação para os sonhos dela. Eles falavam sobre o futuro com os olhos brilhando, uma casa no subúrbio, filhos correndo pelo quintal, fins de semana em família. Quando se casaram, Diego havia prometido que nunca deixaria o trabalho interferir na vida pessoal. Mas as promoções foram chegando, as responsabilidades aumentando, e sem que ele percebesse, sua prioridade havia mudado completamente. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Ricardo, seu melhor amigo desde a faculdade e padrinho de casamento. "Diego, cara, o que está acontecendo? Roberto me ligou dizendo que você pediu licença. Isso não é típico seu." Diego suspirou profundamente. Ricardo era uma das poucas pessoas com quem ele podia ser completamente honesto. Mari pediu o divórcio. Ele disse simplesmente. "O quê?" Ricardo gritou do outro lado da linha. "Como assim? Vocês dois sempre pareceram tão sólidos." "Parecíamos, né? Mas eu estraguei tudo, Ricardo. Estraguei de uma forma que nem imaginava ser possível." Diego contou tudo para o amigo. A reunião com o advogado, a descoberta da gravidez, o pedido de Marina para ele sair de casa. Ricardo ouviu em silêncio, interrompendo apenas para fazer pequenas exclamações de surpresa. "Cara, isso é... eu nem sei o que dizer", Ricardo murmurou quando Diego terminou. "Marina grávida de 6 meses? Como você não percebeu?" "Essa é a pergunta que não quer calar", Diego respondeu amargamente. "Como um marido não percebe que a própria esposa está grávida? O que isso diz sobre mim como pessoa?" "Diego, você não é um monstro. Você só se perdeu no caminho. Acontece com muita gente." "Não, Ricardo, não acontece. Pais presentes percebem quando suas esposas estão grávidas. Maridos que amam suas mulheres de verdade notam quando elas estão sofrendo." Ricardo ficou em silêncio por um momento antes de falar novamente. "E agora? O que você vai fazer?" "Não sei", Diego admitiu. "Marina disse que vai pensar se me dá uma segunda chance, mas como eu posso pedir isso depois de tudo? Mostrando que você mudou, mostrando que aprendeu." "Como? Como eu mostro isso se ela nem quer falar comigo?" "Começando por você mesmo, cara. Quando foi a última vez que você parou para pensar no que realmente importa na vida?" A pergunta de Ricardo atingiu Diego como um soco no estômago. Quando foi mesmo? Ele não conseguia se lembrar. Depois de desligar, Diego decidiu fazer algo que não fazia há anos: caminhar pela cidade sem destino certo. Ele saiu do hotel e começou a andar pelas ruas, observando coisas que nunca havia notado antes. Passou por uma praça onde crianças brincavam enquanto seus pais conversavam nos bancos. Viu um casal jovem empurrando um carrinho de bebê, os dois sorrindo enquanto apontavam coisas para a criança.
observou um homem ensinando seu filho pequeno a andar de bicicleta, correndo ao lado dele e gritando palavras de incentivo. Todas essas cenas simples e cotidianas, que antes passavam despercebidas em sua correria diária, agora pareciam tesouros preciosos. Diego percebeu que havia perdido não apenas a conexão com Marina, mas com a própria vida. Ele parou em frente a uma loja de artigos para bebês. Na vitrine, havia um berço de madeira clara, móveis coloridos, roupinhas minúsculas penduradas em pequenos cabides. Sem perceber, Diego encostou a testa no vidro frio da vitrine. Seu filho estava crescendo dentro de Marina naquele exato momento. Em alguns meses, haveria um bebê, seu bebê, que precisaria de todas aquelas coisas. E Diego havia quase perdido a chance de fazer parte dessa experiência mágica. "Posso ajudá-lo em alguma coisa?" perguntou uma voz feminina atrás dele. Diego se virou e viu Laura, a vendedora da loja, uma mulher jovem com um sorriso gentil. Minha esposa está grávida", ele disse, as palavras saindo com dificuldade. "Que maravilha! Primeiro filho?" "Sim", Diego confirmou, sentindo uma mistura de alegria e tristeza. "Mas eu não estava sendo um bom marido. Só descobri sobre a gravidez há alguns dias." Laura pareceu compreender que havia uma história complicada por trás daquela confissão. "Nunca é tarde para começar a ser o pai e o marido que sua família precisa", ela disse gentilmente. "Você acha?" "Tenho certeza. Vejo muitos pais aqui de todos os tipos. Os melhores não são aqueles que nunca erraram, mas aqueles que aprenderam com seus erros e se dedicaram a fazer diferente." Diego passou mais de uma hora na loja, ouvindo Laura falar sobre as necessidades básicas de um bebê. Ela mostrou fraldas, mamadeiras, roupinhas organizadas por tamanho, brinquedos educativos. Cada item parecia representar um aspecto da paternidade para o qual Diego não estava preparado. "O mais importante", Laura disse enquanto mostrava um livro sobre desenvolvimento infantil, "é estar presente. Bebês não precisam de coisas caras. Precisam de amor, atenção e presença. Presença." A palavra ecoou na mente de Diego. Era exatamente isso que ele não havia dado a Marina nos últimos tempos. Sua presença verdadeira. Não apenas física, mas emocional. Diego comprou o livro e uma pequena roupa de bebê amarela com um desenho de patinho. Ele não sabia se seria menino ou menina, mas queria ter algo tangível que representasse seu filho. Quando voltou para o hotel, encontrou Dona Carmen organizando algumas flores na recepção. "Doutor Diego, que bom que voltou. Chegou uma correspondência para o senhor." Diego pegou o envelope com as mãos tremendo. Não havia remetente, mas ele reconheceu a caligrafia delicada de Marina. Dentro, havia apenas algumas linhas escritas à mão. "Diego, marquei a primeira consulta de pré-natal que você pode acompanhar. É amanhã às 14h na Clínica Maternal São Francisco. Não sei se ainda há algo para salvar entre nós, mas nosso filho merece ter um pai presente, independente do que aconteça conosco. Se você realmente quer mostrar que mudou, comece aparecendo. Marina." Diego leu o bilhete 3 vezes antes de conseguir processar completamente. Marina estava oferecendo uma oportunidade, pequena, mas significativa. Ela não estava pronta para conversar sobre o casamento, mas estava disposta a incluí-lo na experiência da gravidez. Naquela noite, Diego não conseguiu dormir. Ele ficou acordado lendo o livro que havia comprado, absorvendo informações sobre gravidez, parto e cuidados com recém-nascidos. Era um mundo completamente novo para ele, cheio de termos médicos, marcos de desenvolvimento e responsabilidades que nunca havia considerado. Às 3 da manhã, ele finalmente entendeu a magnitude do que havia quase perdido. Não era apenas um casamento que estava em risco. Era a chance de ser o pai que sempre sonhou em ser, de criar uma família que sempre quis ter, de construir algo muito mais valioso do que qualquer sucesso profissional. Diego pegou seu telefone e escreveu uma longa mensagem para Marina, mas a deletou antes de enviar. Não era com palavras que ele precisava reconquistá-la. Era com ações. E a primeira ação seria aparecer na consulta médica e mostrar que estava pronto para assumir suas responsabilidades como pai, mesmo que ainda não soubesse se conseguiria reconquistá-la como marido. Quando finalmente adormeceu, Diego sonhou com um bebê de cabelos escuros como os de Marina, correndo pela casa que ele havia negligenciado por tanto tempo,
enchendo-a de vida e alegria. Diego chegou à Clínica Maternal São Francisco 20 minutos antes do horário marcado. Ele havia passado a manhã inteira se arrumando, mudando de roupa 3 vezes e ensaiando o que diria quando encontrasse Marina. Agora, sentado na recepção, suas mãos suavam e seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que todos na sala de espera podiam ouvir. A clínica era um lugar acolhedor, com paredes em tons pastéis e poltronas confortáveis. Havia revistas sobre maternidade espalhadas pelas mesas de centro e um mural com fotos de bebês nascidos ali. Pequenos rostos sorridentes que representavam a alegria das famílias. Diego observou os outros casais na sala de espera. Alguns estavam claramente no início da gravidez, com as mulheres ainda sem barriga aparente, mas irradiando uma felicidade nervosa. Outros pareciam estar no final da gestação, com as futuras mães acariciando barrigas enormes enquanto os maridos mantinham as mãos protetoramente sobre elas. Todos pareciam unidos, conectados, compartilhando aquele momento especial. Diego se sentiu como um intruso, alguém que não merecia estar ali. Diego! Ele se virou e viu Marina parada na entrada da clínica. Ela usava um vestido azul claro que realçava sua barriga redonda, e seus cabelos estavam presos em um coque baixo. Mesmo com as marcas de cansaço em seu rosto, ela estava radiante. "Oi", ele disse, levantando-se rapidamente. Você está linda." Marina ofereceu um sorriso pequeno, mas genuíno. "Obrigada por vir." Eles se sentaram juntos, mas Diego podia sentir a tensão no ar. Marina folheava uma revista sem realmente lê-la, enquanto ele tentava encontrar coragem para iniciar uma conversa. "Como você está se sentindo?" ele perguntou finalmente. "Fisicamente bem. O bebê está ativo, especialmente à noite." Marina respondeu, sua mão instintivamente acariciando a barriga. "Emocionalmente, é mais complicado." Diego queria perguntar sobre os sentimentos dela, sobre se havia esperança para eles, mas não ousou. Este momento não era sobre o casamento, era sobre o bebê. "Marina Silva e Diego Silva", chamou uma enfermeira sorridente. "A doutora Patrícia os aguarda." Eles se levantaram e seguiram a enfermeira por um corredor decorado com desenhos infantis. Diego percebeu que Marina caminhou lentamente, uma mão apoiada nas costas, e instintivamente ofereceu seu braço para apoio. "Obrigada", ela murmurou, aceitando a ajuda. O consultório da doutora Patrícia Mendes era amplo e bem iluminado. A médica, uma mulher de meia idade com cabelos castanhos e um sorriso caloroso, os recebeu com entusiasmo. "Marina, como você está, querida?" ela disse, abraçando sua paciente. "E este deve ser o Diego. Finalmente nos conhecemos." Diego apertou a mão da médica, sentindo-se culpado pela palavra finalmente. Quantas consultas Marina havia enfrentado sozinha? "Então, papai, está ansioso para ver seu bebê?" perguntou a doutora Patrícia enquanto ajudava Marina a se deitar na maca de exames. "Muito", Diego respondeu, sua voz embargada de emoção. A médica preparou o equipamento de ultrassom, explicando cada passo do procedimento. Ela aplicou o gel na barriga de Marina e posicionou o transdutor. "Vamos ver como está nosso pequeno hoje", disse ela, movendo o aparelho sobre a pele de Marina. E então, aconteceu algo que Diego jamais esqueceria pelo resto da vida. Na tela do ultrassom, apareceu uma imagem em preto e branco que, para ele, era mais bela do que qualquer obra de arte que já havia visto. "Aqui está seu bebê", anunciou a doutora Patrícia, apontando para a tela. Diego viu uma cabeça perfeitamente formada, bracinhos pequenos, perninhas que se mexiam. Era seu filho, real, vivo, perfeito. "Oh, meu Deus", ele sussurrou, as lágrimas começando a cair. "É nosso filho, Marina. É realmente nosso filho." Marina também estava chorando, observando a tela com uma mistura de alegria e tristeza. Era a primeira vez que Diego via o bebê, mas para ela, já era a 5ª ultrassom. "Querem saber o sexo?", perguntou a médica, movendo o transdutor para uma posição melhor. Diego olhou para Marina, que acenou com a cabeça. "É uma menina", anunciou a doutora Patrícia com um sorriso radiante. "Uma princesinha perfeita. Uma filha." Diego ia ter uma filha. A emoção foi tão intensa que ele teve que se apoiar na cadeira.
Ele imaginou uma menina pequena com os olhos de Marina, correndo pela casa, pedindo para ele ler histórias na hora de dormir, ensinando-a a andar de bicicleta. Ela está se desenvolvendo perfeitamente, continuou a médica, fazendo medições na tela. Peso adequado para a idade gestacional, coração batendo forte, todos os órgãos se formando normalmente. E o coração? Diego perguntou, lembrando-se de algo que havia lido no livro. Posso ouvir o coração dela? Claro. A doutora Patrícia ajustou o equipamento e, de repente, o consultório se encheu com um som rítmico e acelerado. O coração da filha de Diego. Tamp, 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 era o som mais bonito que Diego já havia escutado. Era a prova de que sua filha estava viva, crescendo, se preparando para conhecer o mundo. Ele colocou a mão no peito, sentindo seu próprio coração batendo em um ritmo completamente diferente. 140 batimentos por minuto, informou a médica. Perfeito para esta idade gestacional. Diego olhou para Marina e viu que ela também estava emocionada, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. Ela estava vivenciando aquele momento mágico, mas ainda carregava a dor de meses de solidão. Marina, ele sussurrou. Desculpa. Desculpa por não estar aqui nas outras vezes. Desculpa por ter perdido tudo isso. Diego, a doutora Patrícia interrompeu gentilmente. Vocês querem algumas fotos do ultrassom para levar para casa? Sim, por favor. Diego respondeu imediatamente. Enquanto a médica imprimia as imagens, ela continuou explicando sobre o desenvolvimento do bebê, dando orientações sobre alimentação, exercícios e cuidados que Marina deveria ter nos próximos meses. Diego absorvia cada palavra, fazendo perguntas que surpreenderam tanto Marina quanto a médica. Ele queria saber sobre vitaminas, sobre quando o bebê começaria a ouvir música, sobre quais exercícios Marina poderia fazer, sobre sinais de alerta que exigiriam uma visita imediata ao hospital. Você pesquisou bastante, Marina comentou quando saíram do consultório. Comprei um livro, Diego admitiu. Passei a noite inteira lendo. Sei que é tarde, mas quero aprender tudo o que puder. Eles caminharam em silêncio até o estacionamento. Diego carregava cuidadosamente as fotos do ultrassom, como se fossem relíquias sagradas. Marina, ele disse quando chegaram perto do carro dela. Posso te fazer um pedido? Ela o olhou com cautela, mas acenou para que continuasse. Posso ir com você nas próximas consultas? Sei que não mereço. Sei que cheguei tarde, mas não quero perder mais nada da gravidez da nossa filha. Marina suspirou profundamente. Diego, você entende que isso não significa que estamos voltando, certo? Posso deixar você participar da gravidez, mas nosso casamento ainda está em questão. Eu entendo, ele respondeu rapidamente. Só quero ser o pai que ela merece. Independente de qualquer coisa entre nós. Está bem. A próxima consulta é em 2 semanas. Mas, Diego, se você faltar, se aparecer algo mais importante do trabalho, não haverá uma terceira chance. Não vou faltar, Diego prometeu. Nada é mais importante do que isso. Marina entrou no carro e Diego ficou parado no estacionamento, vendo-a se afastar. Ele olhou novamente para as fotos do ultrassom e sentiu uma transformação acontecendo dentro dele. Pela primeira vez em anos, ele tinha uma prioridade clara, que não tinha nada a ver com sua carreira. Naquela noite, Diego ligou para Roberto, seu chefe. Roberto, preciso conversar com você sobre uma mudança na minha rotina de trabalho. Claro, Diego. O que está acontecendo? Vou ser pai, Diego disse, surpreso com o orgulho em sua própria voz. E preciso reorganizar minha agenda para estar presente na vida da minha família. Roberto riu do outro lado da linha. Finalmente. Cara, eu estava esperando por essa ligação há anos. Você tem sido um funcionário excepcional, mas sempre pensei que estava trabalhando demais. Então você não se importa se eu reduzir as viagens? Se eu sair no horário, às vezes, para consultas médicas e compromissos familiares? Diego, você tem mais férias acumuladas do que qualquer outro funcionário da empresa. Use esse tempo para estar com sua família. A empresa não vai desabar se você começar a ter uma vida pessoal. Diego desligou o telefone, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em meses. Pela primeira vez, ele estava tomando decisões baseadas no que realmente importava. Ele voltou para o quarto do hotel e colou as fotos do ultrassom na parede, bem em frente à cama. Antes de dormir, ele falou baixinho, como se sua filha pudesse ouvi-lo. Oi, princesa.
É o papai. Sei que cheguei atrasado, mas estou aqui agora. E prometo que não vou mais me atrasar para nada que seja importante na sua vida. Naquela noite, Diego dormiu melhor do que havia dormido em semanas. E pela primeira vez, seus sonhos não foram sobre reuniões ou metas profissionais. Ele sonhou com uma menina pequena correndo em seus braços, gritando "Papai", com uma voz cristalina e cheia de amor. 3 cidades adiante, Marina também olhava para as fotos do ultrassom antes de dormir. Ela havia visto algo diferente em Diego naquela tarde. Uma conexão genuína com o bebê que ela não esperava. Talvez, apenas talvez, ainda houvesse esperança para eles. Mas primeiro, ele teria que provar que essa mudança era real e duradoura, não apenas uma reação emocional temporária. 2 semanas haviam se passado desde a primeira consulta e Diego havia cumprido religiosamente sua promessa de mudança. Todos os dias, às 6 da tarde em ponto, ele deixava o escritório da corporação empresarial Santos em Associados, algo que jamais havia feito em 5 anos de empresa. Roberto, seu chefe, havia notado a transformação e aprovado completamente. "Diego, você está mais produtivo agora do que quando ficava até às 11 da noite", havia comentado durante uma reunião. Deveria ter encontrado esse equilíbrio há muito tempo, mas Diego sabia que mudanças no trabalho eram apenas o começo. O verdadeiro desafio era reconquistar a confiança de Marina, mostrar que sua transformação era real e permanente. Ele havia se mudado do Hotel Central Plaza para um apartamento pequeno, mas aconchegante no residencial Vila Nova, a apenas 10 minutos da casa que dividia com Marina. Não era luxuoso como a casa deles, mas tinha algo que Diego havia perdido de vista: simplicidade e paz. Na manhã da segunda consulta, Diego estava nervoso novamente. Ele havia comprado flores para Marina. Não rosas vermelhas extravagantes como costumava fazer quando queria se desculpar por algo relacionado ao trabalho, mas um buquê delicado de margaridas brancas, as flores favoritas dela que ele havia esquecido por anos. Chegou à Clínica Maternal São Francisco no horário exato e encontrou Marina já esperando na recepção. Ela parecia mais cansada do que na última vez, com pequenas olheiras sob os olhos. "Oi", ele disse suavemente, oferecendo as flores. "Como você está?" Marina olhou para as margaridas com surpresa genuína. "Você lembra que eu gosto de margaridas? Sempre gostei que você enfeitasse a casa com elas", Diego respondeu. "Desculpa por ter esquecido tantas coisas importantes." Ela aceitou as flores com um pequeno sorriso. O primeiro sorriso verdadeiro que ele via desde a revelação no escritório do advogado. "Obrigada. Elas estão lindas." Eles se sentaram juntos na sala de espera, e Diego notou que Marina parecia desconfortável, mudando de posição constantemente. "Está tudo bem?" ele perguntou preocupado. "É normal." A doutora Patrícia disse que nesta fase é comum sentir um pouco de dor nas costas, Marina explicou. "Nossa filha está crescendo e pressionando alguns nervos." "Nossa filha." As palavras saíram naturalmente da boca de Diego, e pela primeira vez, Marina não pareceu incomodada com o possessivo. "Diego", ela disse hesitante, "posso te contar uma coisa?" "Claro. Qualquer coisa." "Eu escolhi um nome para ela. Na verdade, escolhi há algumas semanas, quando descobri que seria menina." O coração de Diego acelerou. Ele queria desesperadamente fazer parte de todas as decisões sobre a filha, mas sabia que não tinha direito de exigir nada depois de tudo o que havia acontecido. "Como você quer chamá-la?" ele perguntou. "Sofia, com acento no i. Significa sabedoria em grego", Marina disse, acariciando a barriga. "Eu quero que ela seja sábia, que tome decisões melhores do que nós tomamos." Diego repetiu o nome mentalmente. Sofia. Era perfeito. Era forte, delicado, cheio de significado. "É lindo, Marina. É perfeito. Você gosta mesmo? Não está só concordando?" "Eu amo", Diego disse com sinceridade total. "Sofia é exatamente como imagino nossa filha. Forte, inteligente, especial." Foi a vez de Marina sorrir verdadeiramente e, por um momento, Diego viu um lampejo da mulher alegre por quem havia se apaixonado anos atrás. "Marina Silva e Diego Silva?", chamou a enfermeira. Eles seguiram para o consultório da doutora Patrícia, que os recebeu com seu sorriso caloroso habitual.
Como estão os futuros papais? Marina, como você está se sentindo? Um pouco cansada e as dores nas costas estão mais frequentes, Marina respondeu deitando-se na maca. Isso é completamente normal para esta fase da gestação. Vamos ver como a Sofia está se desenvolvendo. Diego olhou surpreso para a médica. Você já sabia do nome? Marina me contou na última consulta. A doutora Patrícia explicou com um sorriso compreensivo. Ela estava ansiosa para dividir a escolha com alguém. A realidade atingiu Diego como um tapa. Marina havia escolhido o nome da filha sozinha. Havia compartilhado essa decisão importante com a médica porque não tinha o marido presente para conversar sobre isso. Mais uma vez, ele foi lembrado de tudo que havia perdido por sua negligência. Quando a imagem do ultrassom apareceu na tela, Diego ficou emocionado novamente. Sofia estava visivelmente maior do que na consulta anterior. Seus traços mais definidos, seus movimentos mais coordenados. Ela está linda, murmurou Diego, as lágrimas voltando aos seus olhos. Olha o rostinho dela, Marina. Ela é perfeita. Sofia está se desenvolvendo muito bem, confirmou a doutora Patrícia. Peso ideal, batimentos cardíacos perfeitos, movimentação ativa. É uma bebê muito saudável. Durante o exame, a médica explicou o que aconteceria nas próximas semanas da gestação. Marina estava entrando no 3º trimestre, a fase final da gravidez, e em breve começariam as consultas de pré-natal mais frequentes. Vocês já pensaram no parto? Querem fazer um plano de nascimento? Perguntou a doutora Patrícia. Diego olhou para Marina, esperando que ela tomasse a decisão sozinha, como havia feito com tudo até então. Mas Marina o surpreendeu. Diego, você tem alguma preferência? Quer participar dessa conversa? Era a primeira vez desde a revelação da gravidez que Marina pedia ativamente sua opinião sobre algo relacionado ao bebê. Diego sentiu uma mistura de gratidão e responsabilidade. Eu quero o que for melhor para você e para a Sofia, ele disse cuidadosamente. Mas se posso dar uma opinião, eu gostaria de estar presente no parto. Se você permitir, claro. Marina o estudou por um longo momento antes de responder. Acho que seria bom para a Sofia ter o pai presente quando ela nascer. A doutora Patrícia sorriu, percebendo o progresso sutil no relacionamento entre eles. Então vamos começar a planejar. Temos algumas opções de parto natural, métodos de alívio da dor e, claro, estamos preparados para qualquer eventualidade que possa surgir. Eles passaram a próxima hora discutindo detalhes que Diego nunca havia considerado. Posições para o parto, técnicas de respiração, o papel do acompanhante durante o trabalho de parto. Cada informação nova fazia Diego perceber o quanto ainda tinha que aprender sobre ser pai. Quando saíram da clínica, Marina parecia mais cansada do que quando chegaram. Posso te dar uma carona? Diego ofereceu. Você parece exausta. Marina hesitou por um momento. Está bem. Obrigada. No carro, eles dirigiram em silêncio por alguns minutos antes de Marina falar. Diego, posso te fazer uma pergunta honesta? Claro. O que te fez mudar? Por que agora? Por que só depois que descobriu sobre a Sofia? A pergunta que Diego vinha temendo finalmente chegou. Ele reduziu a velocidade, procurando as palavras certas. Porque eu me perdi, Marina. Me perdi tão completamente que esqueci quem eu era antes de me tornar obcecado por sucesso profissional. Mas por que foi preciso chegar ao extremo do divórcio para você se encontrar novamente? Diego parou o carro em um lugar seguro antes de responder. Era uma conversa importante demais para ter enquanto dirigia. Porque eu pensava que estava fazendo tudo certo, ele disse, olhando diretamente nos olhos dela. Pensava que trabalhar 16 horas por dia era amor. Pensava que dar segurança financeira era mais importante do que dar atenção emocional. E agora? Agora eu sei que estava errado. Completamente errado. Você não precisava de um provedor. Você precisava de um companheiro. E eu falhei miseravelmente nisso. Marina assentiu lentamente. Você falhou sim. Mas, Diego, o que me magoa mais não é nem o fato de você ter se afastado. É que você só percebeu isso quando descobriu que ia perder tudo. A honestidade brutal de Marina doeu. Mas Diego sabia que ela estava certa. Você tem razão, e não tenho desculpas para isso. Só posso prometer que a mudança é real, que aprendi a lição e que jamais vou repetir os mesmos erros.
Promessas eu já ouvi antes, Diego. Eu sei. Por isso, não estou pedindo que acredite nas minhas palavras. Estou pedindo tempo para provar com ações. Marina ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela do carro. Há uma coisa que você precisa saber, ela disse finalmente. Durante esses meses de gravidez sozinha, eu pensei muito sobre que tipo de mãe eu quero ser. E decidi que não vou criar a Sofia em um ambiente onde ela cresça achando que é normal um pai ausente. O que isso significa? Significa que se voltarmos, se eu der uma segunda chance para este casamento, não pode haver recaídas. Não pode haver, só desta vez preciso trabalhar até tarde, ou é só uma viagem importante. A Sofia vai crescer sabendo que tem um pai presente, ou vai crescer entendendo que seus pais se separaram porque era melhor assim. A seriedade na voz de Marina fez Diego entender que aquela não era apenas uma conversa sobre segundas chances. Era um ultimato amoroso, mas definitivo. Eu entendo, ele disse. E Marina, eu quero que você saiba que mesmo que decida que não há futuro para nós como casal, eu vou ser o pai que a Sofia merece. Ela sempre será a minha prioridade, independente do que aconteça entre nós. Marina o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Havia surpresa, esperança, mas também proteção maternal feroz. Vamos ver, Diego. O tempo vai mostrar se essas são palavras vazias ou compromissos reais. Quando chegaram em casa, a casa que ainda tecnicamente era deles dois, mas onde apenas Marina morava, ela se virou para ele antes de sair do carro. A próxima consulta é em uma semana. Se você quiser continuar participando, seja pontual. Estarei lá, Diego prometeu. E Diego, obrigada pelas flores. Fazia tempo que alguém não lembrava do que eu gosto. Marina entrou em casa, deixando Diego sozinho no carro com seus pensamentos. Ele olhou para a casa que havia negligenciado por tanto tempo. O jardim que Marina cuidava sozinha. A varanda onde ela costumava tomar café da manhã nos fins de semana enquanto ele dormia ou trabalhava. Por um momento, ele conseguiu imaginar um futuro diferente. Sofia brincando naquele jardim. Ele e Marina tomando café juntos na varanda, conversando sobre os planos do dia que incluiriam a família, não apenas o trabalho. Mas primeiro, ele teria que provar que merecia esse futuro. E dessa vez, ele não poderia falhar. 3 semanas haviam se passado desde a conversa no carro, e Diego havia mantido cada promessa feita. Ele compareceu pontualmente a todas as consultas médicas, reorganizou completamente sua rotina de trabalho e, mais importante, começou a demonstrar mudanças que iam muito além das palavras. Marina estava agora com 7 meses e meio de gestação, e Sofia parecia cada vez mais ansiosa para conhecer o mundo. Os movimentos dentro da barriga eram intensos, especialmente durante as noites, e Marina tinha dificuldades para dormir. Naquela manhã de sábado, Diego havia acordado cedo em seu apartamento no residencial Vila Nova, com uma ideia que vinha amadurecendo em sua mente há dias. Ele queria fazer algo especial, algo que mostrasse a Marina que sua transformação era profunda e permanente. Durante semanas ele havia passado todos os fins de semana sozinho, respeitando o espaço que Marina havia pedido. Mas agora, ele sentia que era hora de dar um passo mais significativo. Diego dirigiu até a antiga casa, a casa que ainda era tecnicamente deles dois, e estacionou do lado de fora. Ele podia ver Marina na varanda, tomando seu chá matinal e lendo um livro sobre maternidade. Ela usava uma camisola clara que realçava sua barriga redonda, e seus cabelos soltos brilhavam sob a luz suave da manhã. Reunindo coragem, Diego saiu do carro e caminhou até o portão. "Marina?" ele chamou suavemente. Ela olhou para cima, surpresa. "Diego? Está tudo bem? Não temos consulta hoje." "Está tudo bem, sim, eu só... Posso entrar? Tenho uma proposta para você." Marina hesitou por um momento, mas acenou para que ele se aproximasse. Diego notou que ela se movia mais lentamente agora, suas mãos sempre apoiando as costas quando mudava de posição. "Como você dormiu?" ele perguntou sentando-se na cadeira ao lado dela na varanda. "Sofia estava muito agitada durante a noite. Acho que ela herda a sua energia." Marina respondeu com um pequeno sorriso. "A minha energia?" Diego perguntou, surpreso pela referência positiva. "Você costumava ser assim quando éramos namorados. Sempre inquieto, sempre com planos, sempre sonhando com o futuro.
Era a primeira vez em meses que Marina fazia uma referência carinhosa ao passado deles. E Diego sentiu seu coração acelerar. Marina, eu quero te fazer uma proposta. Na verdade, quero te fazer um pedido. Ela o olhou com curiosidade e cautela. Me deixa cuidar de você hoje? Só hoje. Deixa eu ser o marido que deveria ter sido durante esses meses todos. Diego, por favor. Não como uma tentativa de te reconquistar. Não como uma barganha. Apenas porque você está cansada, porque a Sofia está tirando sua energia e porque eu quero ajudar. Sem segundas intenções. Marina estudou o rosto dele por um longo momento. Havia uma sinceridade ali que ela reconhecia, mas que não via há muito tempo. O que exatamente você tem em mente? Deixa eu fazer o café da manhã. Deixa eu cuidar da casa. E à tarde, quero te levar para um lugar especial. Que lugar? É uma surpresa, mas prometo que é algo que vai te fazer bem. Marina suspirou, sentindo o cansaço que havia se acumulado durante semanas de gravidez solitária. Está bem. Mas, Diego, isso não muda nada entre nós. É apenas... Eu sei. Ele interrompeu gentilmente. É apenas um marido cuidando da mãe da sua filha. Nada mais, nada menos. Diego entrou na cozinha da casa onde havia morado por 3 anos, mas que agora parecia estranha e familiar ao mesmo tempo. Ele observou como Marina havia reorganizado alguns móveis, como havia adicionado pequenos detalhes que tornavam o espaço mais acolhedor. Preparou um café da manhã completo. Ovos mexidos, torradas integrais, frutas frescas e o chá de camomila que a doutora Patrícia havia recomendado para Marina. Enquanto cozinhava, ele podia ouvir Marina conversando baixinho com a barriga. Bom dia, Sofia. O papai está aqui hoje. Ele está fazendo aquela bagunça toda na cozinha que você vai aprender a reconhecer quando crescer. Diego sorriu ao ouvir as palavras. Era a primeira vez que Marina se referia a ele como papai, na presença de Sofia, mesmo que indiretamente. Café da manhã está pronto, ele anunciou, levando uma bandeja caprichada para a varanda. Nossa, Diego, isso está lindo, Marina disse, genuinamente impressionada. Você se lembra de como eu gosto dos ovos? Mal passados com uma pitada de pimenta do reino e cebolinha? Diego respondeu. Algumas coisas a gente nunca esquece. Eles comeram em silêncio confortável, observando o jardim que Marina havia cuidado com tanto carinho. Diego notou que ela havia plantado algumas flores novas, margaridas como sempre, mas também algumas rosas pequenas e delicadas. O jardim está lindo, ele comentou. Eu pensei que seria bom para a Sofia ter flores para brincar quando ela crescer, Marina explicou, acariciando a barriga. Quero que ela tenha uma infância cheia de beleza natural. Ela vai ter, Diego disse com convicção. Independente de qualquer coisa, ela vai ter uma mãe que se preocupa com cada detalhe da felicidade dela. Marina o olhou com uma expressão difícil de interpretar. Diego, posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você imagina quando pensa no futuro? No futuro da Sofia, quero dizer. Diego pausou, colocando o garfo no prato. Era uma pergunta profunda, e ele sabia que sua resposta seria importante. Eu imagino uma menina curiosa, inteligente como a mãe dela. Imagino ensinando ela a andar de bicicleta neste jardim, lendo histórias na hora de dormir, levando ela para a escola no primeiro dia de aula. E a gente? O que você imagina sobre nós? Eu imagino... Diego hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu imagino 2 pais que amam a filha mais do que qualquer coisa no mundo. E torço para que sejam 2 pais que conseguiram encontrar um caminho de volta um para o outro. Marina assentiu lentamente, suas emoções claramente conflituosas. Depois do café da manhã, Diego insistiu em lavar a louça e organizar a cozinha enquanto Marina descansava. Ele notou pequenos detalhes que havia perdido quando morava ali. As vitaminas pré-natais organizadas no balcão, um livro sobre amamentação marcado com vários post-its, uma lista de nomes de bebês na geladeira, onde Sofia estava circulado com um coração. Por volta do meio-dia, Diego ajudou Marina a entrar no carro. Agora você vai me contar para onde estamos indo? Ela perguntou. Quase lá, Diego respondeu dirigindo por ruas familiares até chegarem ao Parque Municipal das Águas, um lugar especial na história do relacionamento deles. Diego, Marina sussurrou quando reconheceu o local. Foi aqui que eu te pedi em namoro, ele disse,
estacionando perto do lago onde costumavam fazer piqueniques durante a faculdade. E foi aqui que eu prometi que você sempre seria minha prioridade. Eles caminharam lentamente até um banco de madeira sob uma árvore centenária. Diego havia trazido uma manta e alguns lanches leves, recriando os piqueniques que costumavam fazer quando eram jovens e apaixonados. "Por que aqui, Diego?" Marina perguntou, sentando-se cuidadosamente no banco. "Porque foi aqui que tudo começou do jeito certo. E se existe alguma chance de recomeçarmos, quero que seja do lugar onde fomos mais felizes." Marina olhou ao redor, observando casais jovens e famílias aproveitando o parque. Havia crianças brincando perto do lago, pais empurrando carrinhos de bebê, avós ensinando netos a alimentar os patos. "Você se lembra do que conversávamos quando vínhamos aqui?" Ela perguntou. "Sobre nossos sonhos. Você queria trabalhar com crianças especiais, eu queria construir uma empresa própria, e os dois queríamos uma família grande, com muitas crianças correndo pela casa. E o que aconteceu com esses sonhos, Diego?" Diego suspirou profundamente. "Eu me perdi no caminho. Comecei a perseguir sucesso em vez de felicidade. Comecei a medir meu valor pelo tamanho da conta bancária, em vez do tamanho do amor na nossa casa. E agora? Agora eu sei que estava errado. Agora eu sei que o sucesso real é ver você sorrir. É sentir a Sofia se mexer na sua barriga. É estar presente nos momentos que realmente importam." Marina ficou em silêncio por um longo tempo, observando um pai ensinando sua filha pequena a caminhar na grama. "Diego, há algo que preciso te contar." O coração dele acelerou. "O que é?" "Nas últimas semanas, observando suas mudanças, vendo você nas consultas médicas, percebendo como você reorganizou sua vida, eu comecei a sentir esperança." Diego mal ousava respirar. "Mas, ao mesmo tempo, sinto muito medo. Medo de acreditar, de me permitir sonhar novamente e depois me decepcionar outra vez." "Marina, deixa eu terminar," ela disse gentilmente. "Eu te amo, Diego. Nunca parei de te amar. Mas o amor que sentia estava sendo sufocado pela dor, pela solidão, pela sensação de não ser prioridade na vida da pessoa mais importante para mim." Diego sentiu lágrimas começando a formar em seus olhos. "E agora, vendo você mudado, vendo você genuinamente arrependido e se esforçando para ser diferente, eu quero acreditar que é possível. É possível, Marina. Eu prometo que é possível. Mas preciso de uma garantia que você não pode me dar." "Que garantia?" "Preciso da garantia de que você nunca mais vai escolher qualquer outra coisa sobre nossa família. Nunca mais. E isso é impossível de garantir, porque a vida vai testar você de 1000 maneiras diferentes." Diego entendeu o dilema. Como prometer algo tão absoluto? Como garantir que nunca mais cometeria os mesmos erros? "Marina, você tem razão. Eu não posso te dar uma garantia absoluta porque sou humano e posso falhar. Mas posso te dar algo melhor." "O quê?" "Posso te dar minha palavra de que, se eu falhar, se eu me perder novamente, você não vai precisar me avisar 2 vezes. Posso te dar minha palavra de que nossa família será sempre minha primeira prioridade, e que se algum dia eu esquecer disso, você tem minha permissão para me lembrar de todas as formas necessárias." Marina o olhou intensamente. "E posso te dar uma promessa ainda mais importante." Diego continuou. "Prometo que nossa filha nunca vai crescer se perguntando se o pai dela a ama. Ela nunca vai competir com o trabalho pela atenção do pai. Ela nunca vai sentir que precisa conquistar meu amor." Foi então que Marina começou a chorar. Não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de alívio, de esperança, de um amor que estava sendo permitido renascer. "Diego, eu quero tentar. Quero tentar reconstruir nossa família." Diego mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Sério? Mas com condições. Vamos fazer terapia de casal. Vamos aprender a nos comunicar de verdade. E qualquer sinal de que você está voltando aos padrões antigos, eu vou falar imediatamente, sem deixar as mágoas se acumularem." "Sim," Diego disse, pegando as mãos dela. "Sim para tudo. Terapia, comunicação, honestidade total. E outra coisa, quero que você volte para casa. Não quero que a Sofia nasça com os pais morando separados. Quero que ela chegue a um lar unido." Diego não conseguiu mais conter a emoção. Ele se ajoelhou na grama em frente a Marina, colocando as mãos suavemente em sua barriga. "Sofia,
Ele disse, falando diretamente com a filha: "O papai está voltando para casa e promete que vai estar presente em cada momento da sua vida." Como se estivesse respondendo, Sofia deu um chute forte, bem onde a mão de Diego estava apoiada. "Ela ouviu você." Marina riu através das lágrimas. "Acho que ela aprova a decisão da mamãe." Diego respondeu, também rindo. Eles ficaram ali por horas, conversando sobre planos para o futuro, sobre como seria criar Sofia, sobre como reconstruir o casamento sobre bases mais sólidas. Diego contou sobre as mudanças que havia feito no trabalho, sobre como havia aprendido a valorizar tempo acima de dinheiro, presença acima de presentes. Marina compartilhou seus medos sobre a maternidade, suas esperanças sobre o tipo de mãe que queria ser, seus sonhos sobre a família que estavam prestes a se tornar. Quando o sol começou a se pôr, eles caminharam de volta ao carro, Diego oferecendo seu braço para apoio enquanto Marina caminhava lentamente. "Diego?" ela disse quando chegaram em casa. "Sim, bem-vindo de volta." Naquela noite, pela primeira vez em meses, Diego dormiu em sua própria cama, ao lado da esposa que havia quase perdido e da filha que crescia segura no ventre materno. Algumas semanas depois, em uma manhã ensolarada, Sofia chegou ao mundo aos gritos, saudável e perfeita. Diego estava presente segurando a mão de Marina durante todo o trabalho de parto, chorando quando ouviu o primeiro choro da filha. Quando a enfermeira colocou Sofia nos braços dele pela primeira vez, Diego olhou nos olhinhos escuros da filha e fez uma promessa silenciosa. "Princesa, você nunca vai ter que competir com nada pela atenção do seu papai. Você sempre foi e sempre será a coisa mais importante da minha vida, junto com a sua mamãe." Anos mais tarde, quando Sofia fez 5 anos, ela perguntou para Marina por que o papai sempre chegava em casa no horário do jantar, por que ele nunca perdia suas apresentações na escola, por que ele sempre estava presente nos momentos importantes. Marina sorriu, olhou para Diego brincando com a filha no jardim cheio de margaridas e respondeu: "Porque o papai aprendeu que existem coisas na vida que são mais importantes do que qualquer trabalho, princesa. E você e eu somos essas coisas." A família que quase se desfez antes mesmo de começar havia se tornado um exemplo de amor, redenção e segundas chances. E Sofia cresceu sabendo que era profundamente amada por 2 pais que escolheram, todos os dias, fazer da família sua maior prioridade. Que quiero almorzar, chiquillo, yo no he comido nada. Entonces, podríamos almorzar y después volver al Minecraft para terminar lo que tenía que hacer, porque yo quería hacerme como una base y ahí recién decir como ya, chiquillo, nos vemos el otro stream. Entonces no lo hice y ahora tengo que hacerlo. ¿A qué podemos reaccionar? No lo sé, así que vamos a poner la cámara un momento para yo buscar a qué podemos reaccionar. Estoy toda pálida. Es que bueno, empezar a las 5 de la tarde, chica. Normal que esté como un poco muerta en vida. Sí, es que estoy full zombie, así que me di cuenta cuando fui al baño, me miré la cara y dije, ¿quién es esta persona? Entonces no sé qué podríamos ver por mientras. No, de que fui a ver que iba a almorzar. Ay, igual estoy como encerrada aquí por todo el día que metía, no. Como que nadie ha sabido de mi existencia desde las 5 de la tarde. ¿Qué podríamos reaccionar? O podríamos no reaccionar, sino estar ahí como chile en el fuego, observando.
O ya, a ver, ya no, ya basta de ser indecisa. Voy a comer mientras juego. ¿Cuándo no he hecho eso? Siempre lo hago. Siempre lo hago, entonces. El problema es que estoy toda chascona. Estoy asquerosamente zombie hoy día. Ay, qué horror. A ver, espérense. Ah, me ahogo. Espérense. Hoy día espero dormir increíblemente bien porque más que nada me teñí el pelo, chiquillo. Yo no quería que quedara de este color. Yo lo quería un poquito más claro. Me trolearon. Hice una mezcla que según esa mezcla me iba a quedar exactamente el color que quería. Chica, exacto está aquí entre nosotros porque esto de exacto no tiene nada. Exacto no tiene una polla. Estoy como zombie. Oh, qué horror. Es que más llama maquillaje súper apurada. Como para no apurarme tanto. ¡Ay, qué está sonando! Cuando la música del Minecraft. Ya no importa, vamos a seguir. Bueno, vamos a jugar. I repeat, I repeat, the way she dances to the speed. Chase. You remind- Miren, la comida de hoy es fideos, arroz con salchicha. Oh, you remind. No me abre el SMP. I love your summer times. Tell me, am I your type? No me quiere abrir. ¿Por qué no quiere abrir? Se supone que ya abrió, pero no lo veo. Ahí está. Oh. Ay, ya es de noche. Misiones da... Oh, ¿verdad que hay misiones diarias, chiquillo? Yo estaba puroleseando 4 horas puroleseando, ¿se dan cuenta? Esto no puede ser. Vamos a ver las misiones diarias mientras almorzamos, ¿ok? Oh, you remind. No puedo comer y... I love you summertime. Tell me am I your time. No me vaya a caer. Bueno, no puedo hacer eso. Tienen que llenarme los hocico de comida y ahí recién. Oh, no traje comida. Chica, no quiero ponerlo, quiero abrirlo. Ya tengo. Las misiones diarias, ¿dónde las dan? ¿Aló, permiso? Ay, yo puedo tener mi casa así de bonita, me estás leseando. Nah. Chiquillo, ustedes están claros que yo voy a hacer la casa más... ¿Hola? Lo siento, papu, no puedo salir ahora mismo. Tengo videos para editar, ahora sí, por mí. Él está en yo. Hola.
Hola, ¿qué pasa? Venga, ya, hombre. Te digo que estoy de 10, ¿eh? No me mires así. Oh. Wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. ¿Dónde está la misión diaria? Quiero ser tu bebé. I wanna keep you baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Eso que acabo de escuchar. ¿Dónde? Ah, no, nada. Ah, no, no, no. Nada. ¿Por qué estás cuernudo? ¿Qué hay? Nah. ¿Las misiones diarias dónde están? Oh. Eso tiene pinta de misión. Uy, se me quedó pegado. Sí, literal. Si yo encuentro un ticket, puedo agregar una. Alguien ya estuvo aquí, creo que. Quiero pensar que fui yo la que estuvo aquí. Se congeló el chat. Pero no puedo hacer la verdad. Escucho un chat. Se congeló. Mm. Mm.